Bem-vindo ao canal Despertar Financeiro, seu canal de investimento. Hoje vamos falar sobre empresas a qual distribui bons dividendos aos acionistas. Sendo que, em contrapartida, eu vou falar sobre a nova regra de tributação sobre dividendos. Mas no momento está em análise pelo plenário, vai passar ou não vai passar, só o futuro dirá. Mas o que isso afeta no bolso dos acionistas? Então, quer saber mais sobre investimentos? Basta me seguir, deixar o like, compartilhar o vídeo, se inscrever no canal. Muito obrigado a todos e o de sempre, boa vinheta. Primeiro ponto aqui, cabe destacar o seguinte: quais as principais empresas que vão distribuir dividendos? Que distribuíram dividendos em 2024. Vamos aqui no site da Infomoney. Petrobras, Itaú, em bilhões, 84 bilhões, 27 bilhões, Vale, 21 bilhões, Itaúsa, 12,7 bilhões. Então, essas são as principais empresas. Vou citar primeiro o que é dividendos. Quando a empresa tem lucro, o que ocorre? Esse lucro é distribuído entre os acionistas. O acionista, simplesmente, só pelo fato de ter aqueles ativos em carteira, recebe uma remuneração para isso. Por quê? Ele aceita correr riscos. Ele pega dinheiro do próprio bolso e investe em empresas. E essas empresas, por exemplo, investem no aumento de empregabilidade, no aumento de maquinários. Ele aumenta o quê? Aumenta os produtos para tentar aumentar a renda. Aumentando a renda, aumenta o lucro e distribui entre acionistas. Então, quando você investe em uma empresa, você está correndo risco. Se essa empresa, por exemplo, vir a desvalorizar conforme o tempo, seu dinheiro está em jogo. E simplesmente o governo quer lá abocanhar uma parte do seu dinheiro a qual você colocou para arriscar. Então, essas são as principais. Vou falar um pouco sobre a Itaúsa. A Itaúsa é uma hold, é uma empresa que investe em outra empresa. E quanto ela distribui dividendos aqui? Baseados em fatos passados. Vou abrir a tela com vocês aqui. Ó. No último 12 meses, ela distribui aí 8% de dividendos. É uma excelente empresa que remunera bem o acionista. Se você reparar o gráfico histórico dela aqui, ó, ela veio valorizar ao longo do tempo. Quando uma empresa vem a valorizar, significa que o lucro dela está aumentando, ela está gerando mais segurança aos acionistas. Então, uma empresa que, para quem pensa em longo prazo, escolha uma empresa com lucro constante e de preferência crescente. Automaticamente, a cotação segue os lucros. E quanto a Itaúsa distribui dividendos? Vamos passar para baixo aqui. Ó. Dividendos anuais. 2021, distribuiu 40 centavos por cada uma ação. A ação dela está negociada entre 10 a 11, chega no máximo 12 reais. Em 2022, pagou aí 61 centavos. Aqui, 61 centavos em 2023, 24, pagou 65 centavos e até o presente momento, 2025, pagou aí 95 centavos. Reparou a receita crescente? Reparou a cotação lá em cima? Veio valorizar. Então, o acionista, o que acontece com o acionista? Ele recebe parte do lucro. Ah, Léo, é pouco? É. Porém, conforme você vai investindo, remultiplicando os dividendos, é aquele efeito dos juros compostos ao seu favor. Ao invés de você pegar empréstimo, pagar conta, pegar empréstimo, pagar juros, você recebe em forma de dividendos. Você colocou seu dinheiro para risco na empresa, a empresa simplesmente investiu bem seu capital e ele veio valorizar conforme o tempo. Agora, o governo quer simplesmente pegar seu dinheiro para suprir seus gastos. Mas é apenas esse governo ou outro anterior? Não. Todos os governos, de modo geral, eles têm gastos com saúde, educação, saneamento básico e fora as... Vocês sabem. Não vou comentar aqui. Então, essa regra do dividendos, antigamente, antes do Fernando Henrique, ela era taxado. Vou citar aqui, ó. Mudanças implementadas no governo Fernando Henrique Cardoso em 1996 isentou os dividendos da tributação na ponta dos acionistas, sob argumento de evitar bitributação. Ou seja, antigamente, o investidor pagava imposto e a empresa pagava imposto. Ou seja, são duas formas que o governo cobrava. Aí veio uma regra criada em 1996. O que acontece?
passou a isentar os dividendos. Em contrapartida, eles criaram um novo imposto, que seria o CSLL. Aí o CLL foi criado simplesmente um imposto a mais para a empresa. Aí o que acontece? O governo pega esse dinheiro na fonte, não precisa esperar para ir na mão do acionista. Então foi criado esse imposto para simplesmente não colocar o custo em cima dos acionistas. E quanto uma empresa paga de CSLL? Vai depender muito. Mas esse valor aqui, ó, é o valor de uma empresa que paga contribuição social sobre lucro líquido. Varia conforme o seu regime de tributação, lucro real. Então, antigamente, o que acontece? O acionista pagava e a empresa pagava. Agora, simplesmente, a empresa vai pagar, o acionista não paga. Mas, segundo as novas regras que querem passar para o plenário, é o seguinte: vamos passar a cobrar sobre dividendos. Mas será que o governo vai tirar esse imposto aqui? Aí, não sei. Acredito que não, né? Quando uma taxa ou algo vem para vem para aumentar a arrecadação, nunca volta para trás. Sempre, cada vez quer mais. Outro ponto, Léo, você mesmo assim vai continuar comprando ações que pagam dividendos, mesmo sendo tributado? Sim, com certeza. Porque, em contrapartida, existe um fato interessante, a qual aconteceu lá fora e também acredito que vai acontecer aqui. Por exemplo, uma empresa que acontece, de modo geral, quando uma empresa é cobrada uma taxa a mais, o que vai acontecer? Lá no Estados Unidos, por exemplo, o que ocorre lá? A empresa cobra imposto e só cobra o imposto sobre o acionista. O que geralmente a empresa faz? Simplesmente param de distribuir dividendos, diminui a distribuição e, em contrapartida, a empresa compra a própria ações, recompra ações da empresa. Isso para o acionista é excelente, porque tende a cotação ficar mais cara, ou seja, seu patrimônio ao longo do tempo valoriza. Mas se vai passar essa tributação sobre 10% ou 15%, está em estudo ainda, não sabemos. Só quem vai ter que decidir é até o final do ano ou ano que vem, aí está em estudo ainda. Outro ponto, empresas que pagam bons dividendos. Continue comprando, não tenha medo. Pensa no investimento a longo prazo. Outro ponto interessante é, se os dividendos crescerem, a receita da empresa crescer, automaticamente seu patrimônio vai crescer. E mesmo que você for investir, comece a investir com pouco. Mas uma coisa que eu sempre falo para todas as pessoas é continuar investindo. Então, ó, empresas a qual, por exemplo, e particularmente eu, é muito volátil, Petrobras, a empresa depende muito do petróleo. Itaú é um excelente banco. Vale é resiliente. Quando o dólar está alto, ela lucra com isso porque ela exporta minério lá para fora. Itaúsa é uma hold, são várias empresas em uma só. Posteriormente, vou falar mais sobre ela, eu gosto dessa empresa em particular. Banco Brasil, Santander, Bradesco. Então, são excelentes empresas que distribuem bons dividendos. E fica essa reflexão aí, ó. O governo vai cobrar mais imposto sobre os dividendos, mas em contrapartida, será que ele vai tirar o CSLL sobre o lucro líquido? Acredito que não, porque quando o governo necessita de dinheiro para algo, ele simplesmente aumenta a tributação e posteriormente não volta atrás. Ah, essa tributação foi em contrapartida, que cabe ressaltar, para isenção até R$ 5.000. Léo, você é contra? Claro que não. Essa tabela está muito desfasada em comparado com os anos a qual foi criada. Era para a gente estar pagando imposto de renda acima de R$ 8 ou R$ 9.000, daí para cima, porque essa tabela está desatualizada. Fica essa reflexão aí, um abraço, até a próxima aí. Fui. Quem puder me seguir aí, agradeço muito. Deixa o like, compartilha o vídeo. Se tiver algumas dúvidas, comentários, deixa aí. Um abraço, até mais.